Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o quartzo verde. Opção número 2, o quartzo rosa. Então tentem se conectar a uma das peças sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. Hoje eu gostaria de indicar o canal do Pai Henrique Arcanos Lunar Tarô. Quem não conhece, dê uma passadinha no canal do Henrique. Eu acredito que vocês vão gostar muito das tiragens dele também. Deixem um abraço meu. É uma pessoa extremamente séria, extremamente competente em tudo que faz e extremamente empenhado em executar um trabalho legal, tá? Então, quem não conhece, dê uma passadinha. Acredito que vocês vão gostar. E deixem um abraço meu lá pro Henrique, tá bom? E vamos lá, gente. Qual a energia desta pessoa em relação a mim hoje? Opção número 1, quartzo verde. Opção número 2, quartzo rosa. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos dar andamento nele. Então, quem já conseguiu se conectar com o quartzo verde, vamos lá. Quem tiver sugestões de tema pode deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. E começou a chover aqui em São Paulo. Ontem estava 32 graus, hoje está 21. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde, mostra pra gente. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde, cortando em 3. Deck do meio, nós temos a carta da Imperatriz. O que é a Imperatriz, gente? A Imperatriz é uma carta que fala de fartura, de abundância, de boa sorte, de fertilidade. Essa carta nos mostra, geralmente, pessoas que a gente vê e acredita que a gente poderia ter na vida da gente, levar para a vida da gente, que seria a companheira ou companheiro ideal, a pessoa que poderia ser o pai ou a mãe dos nossos filhos. Então a gente percebe que essa pessoa vibra uma energia com relação a vocês extremamente positiva, extremamente favorável. Só que toda carta tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? E o lado negativo da carta da Imperatriz é que essa pessoa também muitas vezes pode olhar vocês como sendo muito areia aí para o caminhãozinho dele ou dela, ou pessoas que estão num nível superior a ele ou ela, ou intelectualmente falando, ou financeiramente falando. Detalhe, a Imperatriz, ela é a dona do castelo, né? Ela é a dona da situação. Então, muitas vezes essa pessoa também pode achar vocês extremamente orgulhosas ou extremamente arrogante em muitas situações. Tragam aí para a realidade de vocês e vejam aonde vocês poderiam se encaixar nesta situação, tá bom? Vamos ver com as demais cartas do tarô, que o tarô fala mais pra gente, quais informações mais ele passa pra gente. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Qual a energia dessa pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde, mostra pra gente.
qual a relação desta pessoa, qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde. Mostra pra gente qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde. Quase virou um as de ouros aqui. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde embaralhado? Qual a relação, qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde? Cortando em 3, deck do meio, nós temos roda da fortuna, lua, carro, 9 de ouros, pajem de ouros, 8 de paus, e a carta do corte é um 4 de espadas. Bom, essa pessoa está tentando se recompor, se reestruturar de alguma coisa que aconteceu. Tá? A carta do corte é um 4 de espadas. O que é o 4 de espadas? O descanso do guerreiro. Aquela hora que a gente dá uma pausa, tenta se recompor, se reestruturar, se reequilibrar, recuperar as forças, recuperar as energias, né? É aquela hora que a gente dá uma parada, pega o nosso carregador, liga na tomada e tenta chegar ali com a nossa energia o mais próximo possível do 100%. O 4 de espadas é uma carta que pede pra gente recuperação, né? É uma carta que fala de um certo período de paradez, porque a gente está tentando se recompor, se reestruturar de algo. Mas a gente começa o jogo com a roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. É uma carta que pode falar de ligações de outras vidas, de ligações de outros tempos, mas é uma carta, gente, que fala muito de se acreditar, né? Que a pessoa acredita nisso e na verdade é isso, vocês estarem na linha da vida um do outro. Porque a roda é uma carta que fala da gente estar na linha da vida um do outro, da gente estar ali no caminho um do outro, né? Só que é uma carta que pede também pra gente muito equilíbrio, porque a roda ela gira constantemente, então ela traz pra gente momentos muito bons como momentos muito ruins. Só que à medida em que as coisas vão mudando, eles vão se alterando, porque a vida é uma movimentação, né? A gente não está 100% do tempo feliz, como a gente não está 100% da nossa vida triste. Então a vida é um constante altos e baixos. Só que à medida em que a gente se equilibra, a gente vai se dirigindo para o centro da roda. Quanto mais para o centro da roda, esses altos e baixos que a vida dá se tornam menores. Se a gente estiver bem equilibrado, a gente está no centro da roda. A roda vai girar, mas a gente vai continuar parado no mesmo ponto. Então é uma carta que pede muito para a gente buscar o nosso equilíbrio, para a gente sofrer menos os altos e baixos das situações, né? Porque a vida é um girar constante. Só que quanto mais equilibrado, menos altos e baixos a gente tem. Então essa pessoa ela acredita sim que vocês fazem parte do caminho um do outro, que vocês fazem parte do destino um do outro. Só que ela está muito confusa ainda, porque a gente vem em seguida com a carta da Lua. O que poderia significar essa conclusão, essa confusão? Eu sei que a gente está no nosso caminho, eu sei que a gente tem coisas aí a acertarem e resolverem, mas muitas vezes eu estou confuso como fazer isso, ou a hora de fazer isso, ou se eu tenho condições no momento para se fazer isso. A Lua sempre fala de uma confusão emocional. Ela sempre fala de emoção e sentimento, porque a Lua é um símbolo mundial, né, do romantismo, mas a gente confuso emocionalmente diante da situação. A gente muitas vezes não sabendo como resolver claramente uma situação. Então a Lua vem aqui falando que essa pessoa está com uma energia meio de conflito, uma energia meio de confusão emocional, mas aqui é muito forte que tem a movimentação. Carro, paixão, desejo, vontade, intensidade, as coisas começando a fluir, as coisas começando a andar. É muito forte aqui que venha pelo menos comunicação e até convite para sair, para fazer alguma coisa, tá? Porque o carro, ele fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade.
Só que é muito legal vocês aprenderem a se colocar no lugar certo, né? Porque vocês já vêm aqui como uma imperatriz. A imperatriz é a dona do castelo, é a imperatriz do reino, né? Ela manda em tudo aquilo ali. Então não aceite menos do que vocês mereçam. Porque eu tenho aqui o 9 de ouros, né? O 9 de ouros está aqui embaixo. O que ele nos fala é a carta do amor próprio. Se ame, se respeite, se priorize, porque só assim vocês vão ser amadas, respeitadas e priorizadas. Quando a gente coloca limite na situação, as coisas andam muito mais fáceis. Quando a gente aceita qualquer coisa, é qualquer coisa que nós vamos receber. Quando a gente começa a exigir mais, as coisas começam a fluir de uma forma menos complicada, menos difícil. Então não aceitem qualquer coisa, porque à medida em que vocês aceitarem migalhas, vocês vão continuar recebendo migalhas do universo. Então assumam uma posição de se amar mais, se respeitar mais, se priorizar mais, para que a vida possa dar isso para vocês também, tá? Em seguida desse 9 de ouros, eu tenho um pajem de ouros. O pajem de ouros é uma carta que fala das coisas andando, das coisas caminhando e podendo ir de uma forma, né, ou numa direção mais estruturada, mais sólida. Porque o pajem de ouros, ele vai em direção a uma estabilidade, uma solidez. Ele caminha em direção a algo mais concreto, porém lento. O pajem de ouros, ele não vai em linha reta, ele vai em espiral, né? Então até ele chegar aqui no centro, ele vai dar um monte de volta ali. Ou seja, essa pessoa, existe chance aqui de ter comunicação, de ter procura, de ter convite, mas ela, e rápido, tá, gente? Muito rápido. Mas até se estruturar alguma coisa seria mais lentamente, porque o pajem de ouros, ele traz a estruturação, mas ele vai devagarzinho ali diante da situação. Ele não tem pressa, né, para concretizar propriamente dito. Ele vai ali comendo pelas beiradas. Mas aqui tem uma energia muito forte de mensagem e muito rápido. 8 de paus, as flechas do Cupido. É a carta mais rápida que nós temos no deck todo. É uma carta que fala aí de procura, né? Porque o 8 de paus fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, sobretudo de comunicação, né? De uma procura aí muito rápida. A gente fala em até 30 dias. Geralmente acontece antes de 15 e muitas vezes no próprio dia da leitura, num dia anterior, já teve aí uma procura, um contato com vocês. O 8 de paus sempre fala de comunicação. Então a gente percebe aqui que essa pessoa está aí tentando se recompor, se reestruturar para se movimentar em direção a vocês, porque ela acredita que vocês possam ser a pessoa certa para a vida dele ou dela, e ela acha também que vocês estão no caminho um do outro aqui. Então qual é a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Primeiro uma recuperação, depois uma procura, porque acredito que ela está confusa ainda, emocionalmente falando, porque ela acredita que vocês sejam a pessoa certa aí, ou a pessoa que está na linha da vida dele ou dela, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo rosa. Vamos lá? Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo rosa embaralhado. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo rosa, cortando em 3, deck do meio, torre. A torre fala das coisas abaladas, das coisas desestruturadas. Algo aqui aconteceu entre vocês que abalou, que mexeu, que desestruturou aí.
Só que a torre também não é o bicho-papão, né, gente? Porque quando a torre vem, ela fala que as coisas estão ali comprometidas, mas a torre só derruba aquilo que não foi construído direito. Tudo aquilo que foi construído de uma forma sólida, estável, verdadeira, duradoura, a torre mantém em pé. Então a energia da torre, ela também é uma energia de reconstrução. Porque se vocês construíram a situação de vocês em cima de um terreno firme, vocês têm a oportunidade de reconstruir. Se vocês construíram o terreno de vocês em cima da areia, a tendência é que isso venha abaixo, só que aí não é castigo, é livramento. A gente está se livrando ali de um karma, está se livrando de um traste na vida da gente. Então vamos tentar ver o que mais o tarô fala a respeito da situação e tentar entender essa carta da torre aqui, tá? Então vamos lá. Qual é a energia desta pessoa em relação a mim hoje? A gente já percebe que é de abalo. As coisas aqui estão abaladas, mas vamos ver para que sentido, né? Para que lado também elas podem vir. Qual é a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Qual a energia desta pessoa com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo rosa, embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos carro, rainha de ouros, sacerdotisa. 8 de ouros, estrela, pajem de espadas e rei de espadas. Olha o marrento aqui, né? Eita pessoinha marrenta que vocês foram arrumar. Um rei de espadas com um pajem de espadas. Aquela pessoa que é extremamente racional, prática, objetiva, tenta ser mental o tempo inteiro. Aquela pessoa que sempre se guarda, sempre se defende, sempre se protege das situações. Porque o pajem de espadas ele está indo para a guerra. Então é aquela pessoa que passa a impressão de estar sempre na defensiva. Sempre ali com um pé atrás, sempre ali se defendendo, sempre ali se protegendo de situações, tá? A gente começa o jogo com a carta da torre, falando que as coisas estão abaladas, estão mexidas, estão meio sacudidas aqui entre vocês. Só se vocês construíram a relação de vocês em cima de um terreno firme, vocês têm a possibilidade de reerguer. Se vocês construíram em cima da areia, vocês estão se livrando aí de problemas futuros, tá? Mas aqui deve ter movimentação. A gente abre o jogo com a carta do carro. O carro é uma carta que fala de paixão, de vontade, de desejo, de intensidade, porque o combustível do carro é a paixão e o desejo. Então aqui existe grandes chances de uma movimentação, tá? Vocês estão vindo para o jogo como uma rainha de ouros, ou seja, a forma com que essa pessoa enxerga vocês. E ela vê vocês como uma rainha de ouros. Alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro. Ou muitas vezes aquela pessoa que não é para se brincar. Aquela pessoa que a gente poderia efetivamente ter algo mais concreto, né? Algo mais real. Ver vocês como alguém digno de se ter uma estabilidade, uma solidez e não uma ficada, tá? A rainha de ouros é sempre aquela pessoa que a gente quer levar para a vida da gente, ou que a gente acredita que poderia levar para a vida da gente. E em seguida a gente tem a carta da sacerdotisa. A gente percebe, gente, que aqui tem emoção, aqui tem sentimento, né? A sacerdotisa fala muito de sentimento, o carro fala muito de paixão, eu tenho uma estrela aqui ainda no jogo. Só que vocês lidam com uma pessoa que vem como um rei de espadas, extremamente racional, extremamente mental diante da situação. Então é uma pessoa que guarda muito as emoções, que esconde muitos sentimentos, porque a sacerdotisa, ela fala de sentimentos profundos, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros,
Mas eu brinco, eu falo que a sacerdotisa é um rei de copas de saia, né? Ela tem dificuldade de expressar o que ela sente. Ela tem dificuldade de colocar as emoções para fora. Então a gente percebe que o ideal é também vocês esconderem um pouco os sentimentos. Não deixar tão transparente tudo que vocês sentem. Porque essa pessoa muitas vezes ela se assusta com a própria intensidade das emoções, dos sentimentos, né? A sacerdotisa, o mundo pode estar caindo na cabeça dela, ela continua olhando as coisas com cara de pastel. Então, tentem se manter também um pouco mais controladas na forma de demonstrar sentimentos. Essa pessoa gosta muito de vocês. Só que eu acredito também que essa história possa se estruturar de uma forma mais concreta, mais real mesmo, mais adiante, porque aqui ainda tem que se passar por um período de cura, tá? Por que que eu acredito que num futuro isso possa se estruturar? Porque eu tenho um 8 de ouros. O 8 de ouros fala que existe um momento de plantar e um momento de colher. Entre o plantio e a colheita existe um período ali em que você vai regar, você vai adubar, você vai podar, para que essa semente possa germinar, possa crescer, se transformar, dar flores e dar frutos. Então é um processo aqui que ainda precisa ser vivido, é um processo aqui que ainda precisa ser passado. Só que a estrela, que é a carta seguinte, ela fala muito de um amor idealizado, de um amor escrito nas estrelas, de um amor sonhado. Só que a estrela é o arcano 17, ela vem depois da torre. Algo aconteceu aqui na situação, na história de vocês, que abalou as coisas. Então isso tem que ser curado primeiro, isso tem que ser acertado. Porque depois que a torre joga tudo no chão, a estrela entra no jogo curando, arrumando, acertando e resolvendo. Só que nenhuma cura é feita do dia para a noite. Nenhuma cura acontece de hoje para amanhã. E aqui a gente percebe que está se passando por um período de cura e reestruturação. E isso leva um certo tempo para ser feito. Então tenham um pouco de paciência, porque a estrela fala assim para a gente: calma que eu estou trabalhando. Calma que eu estou agindo aqui, eu estou curando essa situação, eu estou permitindo que essa situação possa vir a ser refeita ou revivida. Só que eu preciso de um tempo para que esse processo se conclua. É uma pessoa que, emocionalmente falando, ela é imatura, né? Ela é pajem de espadas. É uma pessoa que muitas vezes gosta de provocar, muitas vezes gosta de cutucar, muitas vezes passa uma impressão de frieza, uma impressão de arrogância, uma impressão de frieza mesmo diante da situação, por ser uma pessoa muito racional. Mas isso não significa que não tenha emoção, gente. Isso é a forma da pessoa ser. A pessoa vem como um rei de espadas, extremamente racional, prática, objetiva, pé no chão, mental, né? Muitas vezes parece um iceberg, mas o rei de espadas ele tem uma característica que é muito interessante. É óbvio que aqui é uma tiragem coletiva, gente, não é para todo mundo que essa pessoa agiu assim. E precisa ver também se vocês não se conectaram com a opção errada também, né? Porque o rei de espadas, ele é uma pessoa que ele procura ser muito correto na situação dele, ele procura ser muito justo na situação dele. Muitas vezes a pessoa pode ter se afastado porque acredita que não possa ou não esteja pronto no momento para oferecer a situação que vocês acreditam que vocês mereçam ou que vocês querem. Então muitas vezes pode ter existido aqui um abalo na situação porque essa pessoa se afastou por não se sentir pronta para oferecer o que vocês estão querendo. Isso é um sinal de verdade, de honestidade também, tá? Então o rei de espadas ele tem por característica tentar ser correto diante da situação, tentar ser justo diante do que ele faz. Muitas vezes a postura pode não ser a forma que foi feito, né? Pode não ter sido das melhores, mas a intenção geralmente é uma intenção de fazer a coisa correta, tá bom? Então qual é a energia desta pessoa em relação a mim hoje? Principalmente de tentar se curar e tentar acertar e tentar talvez colocar essa torre novamente em pé. Arrumar aí o que foi abalado, arrumar aí o que foi mexido. Existe chance aqui de alguma movimentação, mas ainda não de uma concretização ou de uma firmeza de relacionamento.
A estruturação pode acontecer um pouco mais para frente, um pouco mais adiante, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.